A nossa história de hoje vai ser, vamos dar o nome de O Professor Sábio. Por que o professor sábio? Um certo dia estava tudo ocorrendo normalmente naquela sala de aula. Eu até imagino o professor trabalhando com os seus alunos e estava tudo muito tranquilo, tudo perfeitamente, ele dando a sua aula, explicando, tudo ocorrendo do jeito que ele havia planejado e preparado a sua aula. De repente o professor olha lá no meio da sala e ele vê que tem uma criança chorando. E a criança chorando, o professor vai em direção àquele aluno e pergunta: por que você está chorando? E aquela criança, aquele aluno responde para o professor: professor, meu pai me deu um relógio e o relógio sumiu, eu deixei aqui, quando nós voltamos do intervalo, o relógio já não está mais. Eu acho que pegaram o meu relógio, roubaram o meu relógio, esconderam o meu relógio. O professor, por um instante, ele parou e as crianças começaram: eu acho que foi fulano, eu acho que foi cicrano. E começou aquele borbulhamento em sala de aula. O professor: silêncio! Eu não quero ouvir a voz de ninguém. E esse eu acho, eu não acho, foi fulano, foi cicrano, também eu não quero saber quem foi. Levantem-se todos e todos para a parede. Eu quero que todos fiquem com o rosto virado para a parede, feche os olhos e bote a mão no rosto, assim no olho, como eu estou fazendo. Vocês me entenderam? E os alunos: sim, professor. Porque aqueles alunos, eles amavam aquele professor. Eles jamais viram aquele professor bravo, nervoso. Aquele professor, ele era muito amado por aqueles alunos. E mesmo naquela hora que ele deu aquele grito de empoderamento, de comando: eu não quero ver ninguém falando. Levanta todo mundo, bota a mão nos olhos, fecha, vai para a parede. Ai de se alguém abrir os olhos ou tirar a mão do olho, vai se ver. Eu vou levar para a direção da escola, eu vou chamar os pais e nós vamos ter uma reunião. Vocês me entenderam? E as crianças: sim, professor, sim, nós entendemos. E foi aquele monte de crianças. Eu até imagino a situação. Aquelas crianças todas na parede assim. Se eu estivesse lá, se eu fosse aluno, você acha que eu não queria dar uma olhadinha lá? E o professor disse: olha, eu vou revistar todos os bolsos. E quando eu achar o relógio, aí sim vocês vão poder tirar a mão dos olhos. Combinado? Sim, professor. Vocês entenderam? Sim, professor. Imagina aquelas crianças terríveis, né? E foram lá para a parede e assim o professor fez. Saiu de bolso em bolso, de bolso em bolso em bolso. Finalmente o professor fala: pronto, já estou com o relógio aqui nas minhas mãos. Isso o professor já tinha achado aquele relógio, voltou para a posição dele e estava com o relógio na mão. E lá ele diz: pronto, podem voltar para os seus lugares. Aqui está o relógio. Vem cá, garoto, pode pegar o seu relógio. E que isso sirva de lição para todos vocês. Que nunca mais isso se repita na minha aula e nem em lugar nenhum. Acabou o assunto por aqui. E o professor voltou à sua matéria, explicar o assunto que havia acontecido e deixou aquilo por encerrado. Passou um tempo, esse professor trabalhou muitos anos nessa escola, mais de 30 anos, esse professor se aposenta e ele volta para sua terra de origem, de onde ele era, e lá ele estava morando no sítio, cuidando de galinhas, de ovos, frutas, peixes, morando numa chácara. Um belo dia, era o aniversário desse professor. Ele resolveu ir comemorar o aniversário dele num lugar longe, numa outra cidade, uma cidade turística, bonita. E ele foi para lá com a sua família.
Ele já estava um professor velho já. Ele estava sentado comendo, de repente, ele observa que do outro lado da mesa tinha uma família também. Havia uma família ali e aquele moço, aquele rapaz, aquele homem, aquele do outro lado, não tirava os olhos dele. E aquilo estava incomodando aquele professor. Ele estava comendo uma pizza, mas aquilo incomodava ele. Bom, de repente, aquele rapaz, aquele moço, aquele senhor também do outro lado, ele sai da mesa dele e vem em direção ao professor. Ele chega aquele no professor e fala: com licença, boa noite. Boa noite. O senhor lembra de mim? O professor olhou para ele e: não, eu não lembro de você. Não lembro. Mas aquele homem falou assim: eu lembro muito bem do senhor. Muito bem. Eu lembro de tudo o que aconteceu. E eu vou te refrescar a memória, professor. O senhor foi o meu professor. E o senhor foi aquele homem que salvou a minha dignidade. Em homenagem ao senhor, eu também sou professor hoje. E o professor: nossa, mas salvar a tua dignidade? Eu não lembro disso. O senhor lembra, eu vou lembrar o senhor agora. O senhor lembra quando sumiu aquele relógio bonitinho do meu colega de sala de aula? Foi eu que roubei. Eu achei lindo aquele relógio e eu queria ele para mim. Como criança, eu roubei aquele relógio. E o Senhor pediu que todos nós ficássemos de costas, com a mão ainda, para não ter dúvida que ninguém ia ver. E o Senhor passou de bolso em bolso. Eu fui o terceiro a ser revistado. O Senhor poderia ter parado ali e falado: achei o relógio. Mas não, professor. O Senhor continuou, averigou, revistou todos os alunos e voltou para a sua posição. O Senhor não envergonhou ninguém. Ninguém ficou sabendo que foi eu que roubei o relógio. Então, naquele momento, eu fiquei muito arrependido, muito medo passou. Meu pai ia ficar sabendo, os meus colegas iriam ficar sabendo e eu ia ser mal visto pelo resto da minha vida. E naquele dia, o Senhor salvou a minha dignidade. Eu sou muito grato. E esse gesto de gratidão que eu tive pelo Senhor, pelo resto da minha vida, eu pedi para Deus que eu queria ser um professor igual ao Senhor. O meu muito obrigado. E o professor falou: mas eu não sabia que era você. Ele: como não sabia, professor? Aí o professor velho respondeu: naquele momento que aquela criança disse que o relógio dela foi roubada, não sei se você prestou atenção, mas eu olhei para o céu e pedi para Deus sabedoria, o que eu deveria fazer. Então Deus falou para mim: bote todos na parede com os olhos fechados e você também fique com os olhos fechados para não saber quem foi que roubou o relógio. Eu também não vi nada, eu estava com os meus olhos fechados porque eu também não queria ver. Sério, professor, sério, não foi de mim. Essa sabedoria e essa saída foi Deus que me deu. Então, agradeça primeiro a Deus e segundo, se você quiser me dar um abraço, pode me abraçar. E todos bateram palmas e aplaudiram aquele professor e primeiramente a Deus por ter dado essa sabedoria tão bonita àquele professor. Eu espero que você tenha gostado dessa linda história, tá bom? Lápis e papel na mão, porque agora esse professor vai fazer perguntas para você. Comentar em casa com teus pais, com a sua mãe, com o seu professor, com seus amigos. Primeira pergunta: na sua opinião, por que o professor mandou que todas as crianças ficassem de costas e com os olhos fechados durante a revista nos bolsos? Por quê? O professor podia sair olhando de carteira em carteira, mas ele pediu que todos ficassem com os olhos fechados. Discuta isso com os seus pais. Pergunta número 2.
Porque o professor também fez a revista com os olhos fechados? Eu acabei de dar a resposta, mas tem criança aí que não lembra bem, então tá aí a pergunta, tá bom? Pergunta número 3. O que significa a palavra dignidade? Comente isso com o seu professor e com seus pais. Pesquise na internet. 4. Se você pudesse mandar uma mensagem para aquele professor e para aquele aluno também que teve o seu reloginho roubado e para o que roubou, né, o celular, vamos chamar assim, o relógio, que mensagem que você mandaria para os 3? O que teve o relógio furtado, aquela criança que pegou o relógio e o professor. Mande uma mensagem para cada um. 5. O que poderia acontecer com aquele garoto, com aquele aluno, se o professor estivesse exposto para todos que foi ele o autor daquele sumiço do relógio? O professor chegasse lá, é você que pegou o relógio, todos ficassem sabendo. O que poderia acontecer com aquele garoto? Comente isso com seus pais. Próxima pergunta, número 6. Existe um ditado que diz assim: as oportunidades são como águas de um rio, só passam uma vez. Comente esse ditado com seus pais. Você vê aquele rio, né? Aquela água passando, mas aquela água só passa uma vez. E o que significa esse ditado junto com aquela oportunidade que o professor, que Deus deu para aquele garoto? Ele aproveitou aquela oportunidade. Comente isso com seus pais. 7. Hoje, aquele aluno se tornou também um professor. Em um gesto de gratidão àquele velho professor. Por que ele quis fazer isso? Por que ele quis estudar? Poxa, eu quero ser um professor igual àquele professor. Comente isso com seus pais. Próxima, número 8. Que lição de vida você aprendeu com essa história? Que lição de vida que você aprendeu com essa história? 9. Toda criança deve ser educada e corrigida com sabedoria. A criança não entende, não sabe, não vê, acha que aquilo deve fazer do jeito dela, então ela tem que ser educada com sabedoria, não é? Tem que ser corrigida a criança. Você concorda com a correção que aquele professor fez com aquela criança? Aquilo foi uma lição, uma correção. Que jeito diferente de se corrigir, de não expor. Você concorda com o que o professor fez com aquela correção? 10. Se você estivesse no lugar do professor, o que você faria? O professor, eu acho que passou na cabeça dele ali: poxa, eu vou chamar os pais, levar para a direção da escola, expor essa criança. Eu acho que naquele momento o professor ficou perdido. Ele viu aquela criança ali na frente e talvez ele também tinha filhos na idade daquela criança e ele se colocou no lugar daquela criança. Ele já foi criança um dia. Talvez ele já viu alguma coisa ali também, ele já pegou, alguém deu uma oportunidade para ele. Sei lá o que passou na cabeça daquele professor, milhões de coisas deve ter acontecido ali naquele momento. E o professor, a decisão que ele teve foi de olhar para o céu e pedir para Deus sabedoria o que ele deveria fazer. Afinal de contas, ele estava tratando de vidas, de crianças. Não é? E Deus deu aquela saída para aquele professor. E você também se colocaria diante de Deus e pediria uma resposta, uma atitude, uma ação? Foi bonito o que Deus fez com ele, não é? Então tá bom, se você fosse o professor, o que você faria? Espero que você tenha gostado, tá bom? Eu vou pedir que você, se você gostou dessa história, compartilhe com outras crianças também. Olha, essa cartilha aqui é de alfabetização para crianças de 5, 6, 7 anos que ainda não sabem ler e nem escrever.
nós enviamos para você pelo correio, tá bom? É baratinho. Se você tem 10, 11 anos, 12, 13, enfim, qualquer idade, mas tem dificuldade de falar em público, de contar uma história, de fazer uma live, de qualquer situação que você precisa falar, se comunicar, e você precisa melhorar nisso, nós temos um curso de oratória, tá certo? A oratória é um conjunto de regras e técnicas que permite apurar as qualidades pessoais de quem se dedica a falar em público. Então, se você tem vergonha de falar em público, é tímido, não consegue, é importante você conhecer essas regras e as técnicas da oratória. Nós enviamos para você, é uma apostila, isso aqui não custa nada, somente as taxas de correio para enviar para você, tá bom? Compartilhe essas histórias com outras crianças, se inscreva também no canal, sempre que eu contar uma história aqui, eu vou mandar para você, tá certo? Só isso, meu muito obrigado, espero que você tenha gostado dessa linda história hoje, uma lição de vida que Deus deu para esse professor, né? Usou aquela situação em sala de aula e que nós podemos muito aprender com essa situação. Essa história foi gravada no domingo, hoje é 20 de fevereiro de 2022, exatamente às 11 horas e 35 minutos. Se ainda é dia, o meu bom dia para você. Se for noite ou tarde, boa tarde, uma boa noite. Hoje é domingo aqui, um bom domingo para você, um bom final de semana. Meu muito obrigado.